Buffalo Trace Straight Bourbon, um bourbon lá dos Estados Unidos que é relativamente novo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado lá dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Olá, eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui. O Buffalo Trace Bourbon, como eu falei, é um whisky relativamente novo. E é isso que é sobre essa categoria. Essa categoria desse quarteto que ele está começando é o quarteto de os bourbons e whiskies americanos que foi lançado nos últimos 25 anos. Ele é o mais velho de todos, sendo lançado em 1999. Então, esse ano faz exatamente 25 anos que esse whisky foi lançado no mundo inteiro. Não no Brasil, não nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Primeira vez que ele foi lançado. E sobre esse quarteto, né? Esse já é o nosso sétimo quarteto, nossa sétima rodada eliminatória para nossos Copas dos Copos 2024, que vai acontecer no fim desse ano. Falando sobre isso, eu queria falar só rapidinho sobre a nossa agenda, né? Agora a gente mudou o sistema, não sei se você já percebeu nos últimos vídeos que a gente também fez isso com os blendeds 12 anos. Todas as terças e todas as quintas a gente vai fazer whiskies, a gente vai falar sobre os whiskies, né? Whiskies novos. E aí, nos sábados, a gente vai falar dos testes cegos, mas também a gente vai intercalar ele com algum outro conteúdo bônus, né? Então vai ser terça-feira, whisky novo. Quinta-feira, whisky novo. Depois que a gente termina o quarteto, vai ser o teste cego do quarteto. Mas o outro sábado vai ser algum outro conteúdo bônus, tá? Queria só deixar isso já explicado melhor, que a gente acabou mudando nas últimas semanas, tá? Agora falando um pouquinho mais sobre o Buffalo Trace. O Buffalo Trace, como eu falei, ele é um bourbon, é um straight bourbon. E ele é um bourbon da destilaria Buffalo Trace. Essa destilaria, eles gostam de usar nomes de animais, de bichinhos. A destilaria já é uma destilaria bem mais conhecida, de mais tempo, só com outros nomes, né? Ao longo do tempo ele foi comprado e vendido e tudo mais, e eles acabam mudando o nome. Mas desde 1992, o Sazerac Company é o dono do Buffalo Trace, da destilaria, e em 1999 eles mudaram o nome e lançaram esse whisky junto. Sobre ele aqui. Ele é um bourbon, então ele não tem corante, ele não é alterado. Ele tem o teor alcoólico de 45%. Ele é um bourbon que é para ser... A qualidade dele é para ser alta, mas não o preço. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A ideia dele da destilaria é para lançar um bourbon que é de boa qualidade e com preço acessível. E eles conseguiram. O Buffalo Trace, a destilaria, eles têm outras amostras que têm outros nomes. A gente já falou sobre um deles, que eu vou deixar o link aqui em cima, que é o Benchmark, né? Esse não tem nome de bicho, mas tem o Eagle Rare, tem outros nomes também que é bem legais do Buffalo Trace. E não todos sobre bichos, mas a maioria tem algum animal misturado neles. E agora vamos à nossa parte boa, onde a gente fala do paladar e do aroma do whisky do dia, o Buffalo Trace. Um detalhezinho que eu acabei de esquecer de comentar na hora que a gente está falando sobre ele é que esse whisky ele é envelhecido de 6 a 8 anos. Então, se você pensa nos outros whiskies que a gente falou sobre o nosso canal, né? O preço dele é acessível como alguns outros whiskies uns bourbons de entrada e whiskies de entrada. Só que ele é envelhecido um pouquinho mais e ele tem um teor alcoólico de 45%, que faz ele ser um pouquinho a mais também, né? Só que ele tem um teor alcoólico de 45%, só que quando eu tô sentindo o aroma dele, eu não sinto nada do álcool. O que eu sinto é doce. Mas alguns tipos de doce, não é somente um. Isso é bem interessante, eu achei super legal. Eu achei caramelo, baunilha. Eu achei também um pouquinho de balatoff, porque ele tem cheiro de leite mesmo. Não... Tem às vezes que você pensa lá, você tá lá procurando, tentando achar qual tipo de doce que é, né? E aí você, isso talvez tem um pouquinho de leite, um pouquinho de caramelo, então podia ser uma balatoff. Esse tem leite. Não chega a ser um brigadeiro, mas
quase um brigadeiro. Ele tem uma nota que parece também um pouquinho de chocolate. Então, se no teu cérebro você mistura o chocolate e o cheiro de leite, talvez te leve a um brigadeiro, né? Mas ele tem mais forte que o chocolate as notas de uva passa e banana. Eu gostei bastante do aroma dele. Vamos ver o paladar. Ok. Ok, ele é um whisky bem bom. Ele bate na língua, você sente aquela doçura, mas você sente mais a cremosidade de um leite. Ele não é doce tipo caramelo. Ele é doce tipo um chocolate ao leite bem feito. Não aquele chocolate ao leite que você pega que é pura gordura e pura açúcar. Não é isso. Tem aquele leite, tem aquela nota de chocolate, mas um chocolate de boa qualidade. Eu senti um pouquinho da banana depois da nota do chocolate. E também um pouquinho do carvalho no finish, no fim. Vamos de novo. Que whisky bom, gente. Na segunda passada, eu pensei que talvez eu vou achar aquela uva passa que eu tava procurando, né? Eu tava tentando focar nela. Eu senti de novo a cremosidade do leite, aquela nota de chocolate. Aí depois vem aquele carvalho que deixa. E como ele tem um teor alcoólico de 45%, você sente um pouquinho quando você está engolindo ele, né? Se eu não me engano, o Bullet também é 45% e eu não sentia essa queimando na garganta como eu tô sentindo nesse aqui. Mas, como ele tem tudo aquelas notas boas e também ele é um preço bem acessível, não tô reclamando não. Eu tô achando excelente esse whisky. Ok, gente. Eu tava acabando de editar esse vídeo aqui e eu percebi que essa parte aqui, onde que a gente fala dos pontos e a gente fala como a gente alterou o sistema de pontos, fala pontos do Buffalo Trace, eu vou tendo alguns problemas. Deu problemas no clipe mesmo e a gente teve que regravar. Então você vai perceber algumas coisas diferentes no vídeo. Desculpa, eu não gosto de fazer isso, mas é melhor regravar que dá aquela imagem feia e ruim e também tava meio... não tava legal, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o sistema de pontos, né? A gente acabou moldando ele um pouquinho, né? Faz tempo que a gente vem falando que a gente precisa botar uma vírgula. Eu e a produção, a gente parou e a gente conversou e sim, a gente vai ter que adicionar uma vírgula, porque tá sendo injusto, né? Tem alguns whiskies que talvez merece mais que 2 pontos, mas talvez não entre em 3 ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar vírgula. Tanto quando a gente está falando do aroma, quanto também no paladar. Tá? Agora, vamos falar dos pontos do Buffalo Trace. O Buffalo Trace, o aroma dele é muito, muito, muito bom. Por enquanto, eu acho que tem só um outro whisky, um outro bourbon, que eu acho que fica tão bom quanto ele. Então, pra mim, como a gente começou agora a falar de sistema de pontos que tem vírgula, eu vou dar 3,5 no aroma para ele, tá? Falando um pouquinho do paladar. O paladar, eu achei ele muito bom, mas como eu procurava ele ser um pouquinho mais doce quanto o paladar, ele é doce no paladar. Mas o aroma dele é muito mais doce do que eu achei no paladar, tá? Então eu tava esperando ele ser um pouquinho mais doce. Mas ele ainda é um whisky muito bom. Ele é um whisky bem agradável, um bourbon bem agradável. E por causa disso eu vou dar 3,5 no paladar também. Então eu vou 3,5 no aroma e 3,5 no paladar, dando um total de 7 pontos para ele. E agora vamos à nossa parte do head-to-head, onde a gente compara o whisky que a gente está falando sobre hoje, o Buffalo Trace Straight Bourbon, com o último whisky que a gente falou sobre o nosso canal, o Grant's 12 Triple Wood. Gente, isso é um bourbon contra um blended Scotch whisky. Por isso que quando eu falei dos pontos, né, que quando eu dou pontos por os whiskies, eu penso na categoria deles. Porque o aroma, eu nem senti ainda o Grant's, né, mas normalmente o bourbon é muito mais Normalmente o bourbon é muito mais aromático que os blended whiskies,
tá? Então, falando nisso, vamos ver o aroma do Grant. A gente acabou de falar do Buffalo Trace, né? Então vamos falar agora um pouquinho do Grant 12 Years. Ok, ele é triple wood, né? Então ele tem mais no aroma que normalmente um blended tem, né? E o aroma dele é bom. Eu gosto do aroma do Grant. A gente consegue sentir a madeira, o carvalho. Eu acho que por causa desse é tão doce, não tô sentindo a doçura dele. Que normalmente ele tem bastante doce, ele oferece bastante notas de frutas. Ok, a pera e ameixa eu achei. Um pouquinho de maçã também. Mas do que eu lembro dele, ele era muito mais doce que tô sentindo agora. É isso que eu tô sentindo no aroma. Ok, vamos agora no paladar. Ok? Ele é um whisky bom. Nada errado com ele. Acho um Grant's whisky bem agradável para um blended. O Buffalo agora. No aroma, ele tem todas aquelas notas que a gente acabou de falar. Doce, doce. E bem agradável. No aroma, eu vou dizer que o Buffalo Trace é melhor, tá? Ele oferece mais, então ele ganha no aroma. No paladar agora. Ok. No paladar, ele também ganha do Grant's, mas o Grant's é bom. Eu não quero falar nada mal do Grant's 12 anos. Pensando no que tem no mercado brasileiro, até que é bom que o Buffalo Trace é melhor. Porque, como eu falei, é mais difícil achar o Grant's 12 anos que um Buffalo Trace. Como a gente falou sobre ele no vídeo dele, você tem que realmente procurar ele para achar ele, né? E o Buffalo Trace não, você acha ele por tudo. Falando dos valores, na verdade, porque o valor que eu paguei para ele e, né, o que dá para achar o Grant's 12, o Buffalo Trace encaixa no mesmo valor, né? Você consegue achar o Buffalo Trace de 120 até 200, e às vezes é um pouquinho mais, depende de onde você vai, né? Mas cuida, gente, não paga R$ 200 se você consegue pagar 120, né? Procura bem os whiskies. Eu sei que você vai, se você sempre vai pro seu mercado que você gosta de ir, normalmente o preço não vai alterar muito, mas talvez tenha uma promoção, né? Fica de olho, sempre vale a pena ficar de olho